O universo e as três gunas. Bom amigos, vamos falar um pouco sobre as três gunas, Sattva, Rajas e Tamas. Sattva, pois, inquestionavelmente, é a harmonia, a beleza, a felicidade autêntica. Quanto a Rajas, é a paixão animal, a ação. Tamas, propriamente dito, é a inércia. Assim, pois, Sattva, Rajas e Tamas são as três qualidades fundamentais da Prakriti. E o que é a Prakriti? Poder-se-ia perguntar. A Prakriti, pois, é o grande alaya do universo, a mãe cósmica, Maha Kundalini, etc. Em todo caso, é o princípio feminino eterno. Antes que se iniciasse a aurora do Mahamanvantara, é claro que Sattva, Rajas e Tamas, as três gunas, se achavam em perfeito equilíbrio, não havia descompensação alguma, então reinava o Mahapralaya, a noite cósmica. No seio do eterno Pai Cósmico Comum, durante o Mahapralaya, os Elohim são meros átomos divinais, submersos entre isso que não tem nome. A alteração das três gunas, Sattva, Rajas e Tamas, deve-se a que esses átomos primordiais, divinais, ou simplesmente centelhas virginais, anulam ser algo, ou alguém. Então, como resultado, vem o desequilíbrio das três gunas no grande prato da balança cósmica. Então, como resultado, o karma entra em atividade, o primeiro logos inicia o movimento elétrico, o turbilhão elétrico, e os átomos do universo passado, que antes dormiam entre seus centros laya, despertam para uma nova atividade. Assim é como se inicia sempre a aurora do Mahamanvantara. Mas, obviamente, o logos causal não entraria em atividade, iniciando o turbilhão elétrico, o furacão elétrico entre as águas caóticas da vida, se antes não se houvesse produzido um desequilíbrio das três gunas. O fato mesmo de que as três gunas se desequilibrem na balança cósmica, indica, pois, imperfeição dos átomos primordiais, divinais, ou monadas virginais, que se acham em repouso entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Se essas monadas primordiais não anelassem ser algo, ou alguém, o desequilíbrio das três gunas não seria factível. Para que as três gunas se desequilibrem, tem que existir uma causa ingênita, um princípio motor ignoto, profundo. Eu encontro, tal causa causorum, entre os mesmos átomos ou centelhas virginais que repousam entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Tem que haver alguma forma de imperfeição, incompreensível para análise meramente intelectiva, que vem, naturalmente, a converter-se nessa ingênita causa, que por sua vez, faz com que as monadas, submersas entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum, anelem ser algo, ou alguém. Se essas monadas gozassem da absoluta perfeição, não desejariam ser algo, ou alguém, então o desequilíbrio das três gunas tampouco seria factível. Obviamente, entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum, reina a felicidade. Quando uma centelha virginal, qualquer seja, que se submerge entre essa dita, não deseja vida, diríamos, de tipo egoístico, não quer ser algo diferente ao Pai, pois, dentro de si mesmo encontrará distintos níveis, ou melhor diríamos, superníveis de felicidade. Muito se tem dito sobre o ser, e todo o mundo anela conhecer a seu próprio ser. Quando um já o tem conhecido, é ditoso, mas então deseja conhecer mais a seu próprio ser, e somente dentro de si mesmo pode encontrar esse mais. Aquele que tem logrado passar a porta 13 da Cábala hebraica, se submerge entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Ao fazê-lo, encontra ali a seu ser, mas quando tem logrado descobrir a seu ser, e integrar-se com ele, resulta que seu ser está mais adentro, e quando mediante alguns esforços tem logrado, pois, superar-se mais, encontra que seu ser ainda é mais profundo. Conclusão: o ser não tem limites nem orilas. Como poderíamos pôr-lhe um limite ao ser? Não é possível. Mas bom, concretizemos um pouco, para que se possa entender esta questão melhor. A Cábala hebraica, já sabemos que tem 10 sefirotes. Se começamos por Malkut, é o sefirote que corresponde ao corpo físico. Se continuamos com Esod, encontramos o assento vital, onde está a energia criadora. O terceiro sefirote é, naturalmente, o corpo astral, que é HOD. E quanto ao quarto sefirote, que é o mental, nos encontramos com Netzash, muito mais além temos o quinto sefirote, que é a alma humana, Tiferet, o causal, e ainda mais além, está o sexto sefirote,
que é Gebura, o rigor, a lei, o budi, a bela Helena, etc., etc., etc. O sétimo sefirote é Gedula, ou simplesmente Chesed, o íntimo, mas além do íntimo está o Logos. Bina é o oitavo sefirote, o Espírito Santo, nono, o Cristo íntimo, o nono sefirote, Chokma, e quanto ao velho dos séculos, Keter, é o 10º sefirote. Quando um tem recebido a iniciação de Keter, obviamente tem logrado a integração completa com o velho dos séculos, mas além está a terrível porta 11, onde muito raro é o que se atreve a golpear, e o que golpeia sem estar preparado, morrerá. Esse é o 11º sefirote, o Ein Sof Aur. Quando um logra o êxito, se une com algo que está mais além do velho dos séculos, já disse, Ein Sof Aur. O 12º sefirote é diferente, Ein Sof, e a porta 13 é a de Ein. Aquele que tem logrado integrar-se com Ein, está pronto, pois, para submergir-se entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Mas ao submergir-se entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum, encontra que dentro de si mesmo, apesar de ter se integrado com o Ein, há algo mais, o ser, e trabalha, naturalmente, para chegar a ele, e quando logra, muda a felicidade dentro do mesmo seio do eterno Pai Cósmico Comum. Então, ao submergir-se, ao não querer ser nada nem ninguém, mergulhando entre suas próprias profundidades, encontra que seu ser está mais adentro, e ao descobri-lo, novas mudanças de harmonia e beleza inextinguíveis se verificam entre o processo daquele que não tem nome. E isto que estou dizendo, não tem limites nem margens. À medida que vamos usando o sentido da autoobservação psicológica, este se irá desenvolvendo. Inquestionavelmente, o desenvolvimento de tal sentido nos permitirá ver a nossos próprios agregados psíquicos. Resulta interessante ser testemunhas de nós mesmos, ver como tais agregados se vão pulverizando de uma forma didática e dialética. É óbvio que para conseguir a desintegração de tal ou qual agregado, se necessita, inevitavelmente, apelar a um poder que seja superior à mente. Este poder está latente em cada um de nós, os hindus lhe denominam a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, é Kundalini, é a mãe cósmica, é Mara, é Tonantzin, Isis, Diana, Cibeles, etc. Inquestionavelmente, é um poder que se encontra em estado latente em toda a matéria orgânica e inorgânica. É uma parte de nosso próprio ser, mais derivado. Nós podemos ser auxiliados por Mara, por nossa Mãe Cósmica, durante a meditação interior profunda, então, ela poderá desintegrar qualquer agregado, previamente compreendido em todos os níveis da mente. Assim é que, na verdade, convém que reflitamos profundamente em tudo isto, convém que nós compreendamos profundamente a crua realidade destas questões. Mara, Maria, Isis, Adonia, Insoberta, Réia, Cibeles, nos prestará sua ajuda. Nós, em realidade e em verdade, necessitamos ser ajudados. A consciência, normalmente, está enfrascada entre os agregados psíquicos. Cada agregado parece uma garrafa dentro da qual a consciência está engarrafada. Se rompemos a garrafa, a consciência ficará liberada, desperta. Necessitamos despertar a consciência para poder ter acesso à verdade, necessitamos despertar a consciência para lograr o samadhi constante, necessitamos libertar a consciência para experimentar isso que não é o tempo, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Assim, pois, irmãos, espero que compreendam vocês a necessidade de estar alertas e vigilantes, como vigia em época de guerra. Este estado de alerta não se consegue através dos extremos senão no meio, no centro. Já disse, um atleta não está atento, não está alerta, se tem esquecido de si mesmo. Disse também que um anacoreta metido numa caverna solitária, com um corpo faminto e miserável, tampouco está verdadeiramente alerta, se tem esquecido também de si mesmo. O caminho está no centro. Trata-se de saber relacionar o estado de alerta, consciência alerta, com corpo são em um meio ambiente, só assim não nos esqueceremos de nós mesmos. O caminho é interior, profundo. Antes de tudo, devemos saber nós, que o máximo do poder da Divina Mãe Cósmica é fogo. Ela, em si mesma é fogo. Stella Maris, a Virgem do Mar, é o forrá, é o fogo. Mediante o fogo, podemos destruir os agregados psíquicos.
Inquestionavelmente, a cobra sagrada dos grandes mistérios tem seu máximo poder na forja dos cíclopes. Não há dúvida de que a eletricidade sexual transcendente reforça o poder da Kundalini Shakti. Por isso é que aqueles que seguem a senda do matrimônio perfeito devem invocar a cobra sagrada, precisamente, na frágua acesa de Vulcano, e serão assistidos. Por meio do fogo, podemos queimar, desintegrar os agregados psíquicos. O fogo em si mesmo profundamente divino, se lhe denomina forrá. Existe uma tremenda diferença entre o fogo que serve para cozinhar os alimentos e o fogo que se põe no altar, o fogo com o que se vela aos defuntos e o fogo interior. O fogo do Kundalini é um fogo muito especial, é o fogo vulcaniano, que pode transformar-nos radicalmente, aqui desenvolvê-lo em nossa natureza. Na verdade, irmãos, digo que um é o fogo que arde aqui, em toda a manifestação do mundo tridimensional de Euclides, e outro é o fogo do fogo, a chama da chama, a assinatura astral do fogo. Inquestionavelmente, há ou existem muitos fogos, mas aquele com o que se destroem os agregados psíquicos é vulcaniano, e isto resulta, agora, surpreendente. A salvação de nós está no fogo. Os livros sagrados têm sido escritos entre o crepitar do fogo. O Apocalipse, que é o livro dos livros com o que se guiam os alquimistas, está escrito com carvões acesos. O crepitar do fogo se encontra em cada versículo apocalíptico. Os 4 evangelhos têm sido escritos com fogo. O Antigo Testamento também tem sido escrito com fogo. No crepitar incessante das chamas devemos nos tornar compreensivos. Nosso evangelho é ígneo, crepita em toda a aura do universo e nos transforma radicalmente. Mas necessitamos estar alertas e vigilantes, como o vigia em época de guerra. Necessitamos não esquecer-nos de nós mesmos jamais. Só assim marcharemos pelo caminho que nos leva à liberação final. Forrá, no mundo físico, tem múltiplos, mas nos mundos superiores, forrá é diferente. Um se lembra de Apolo, um deus solar que é uma chama. Um se lembra das chamas que iniciaram a aurora do Mahamanvantara. Todos aqueles deuses santos da antiga mitologia grega são chamas. Todos aqueles deuses inefáveis dos panteões naus, egípcios, hindu, chinês, druidas, hiperbóreos, etc., são chamas viventes. Por isso São Paulo assegura, em forma enfática, que os anjos são ministros do fogo, e que Deus é um fogo devorador. Moisés, sábio qual nenhum, nos fala de Elohim, e também cita Elohim. Não nos esqueçamos que existem dois uns, o imanifestado que jamais poderíamos burilar, simbolizar, pintar, etc., porque é incognoscível e está mais além do fogo. Em alguma ocasião, quando se perguntou a um grande deus elemental do fogo, o que haveria mais além do fogo? Respondeu, isso é coisa que nós não sabemos. É que a seidade incognoscível está ainda mais além do fogo, é a Elohim, o eterno Pai cósmico comum, isso que de nenhuma maneira seria possível alegorizar. Empero, desse grande um surge Elohim, as hostes da palavra, do verbo. Inquestionavelmente, cada um destes Elohim da grande hoste é uma chama vivente, que surge entre as entranhas do incognoscível. Quero que vocês entendam que o fogo é o verbo manifestado, que tem surgido de entre as entranhas do incognoscível. Quero que vocês saibam que o fogo é a palavra, que é o verbo. Com justa razão, João inicia seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e por ele, todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que é feito tivesse sido feito, e a luz veio às trevas, mas as trevas não a compreenderam. Todo o exército da voz, o Logos, o demiurgo arquiteto do universo é fogo. Disto resulta como corolário ou sequência lógica o seguinte, o fogo tem o poder para manejar as forças cósmicas do universo, o fogo tem poder para criar e para destruir, o fogo tem poder para fazer, o fogo pode organizar a matéria caótica, pode integrá-la e pode também desintegrá-la, o fogo dá sempre o primeiro impulso às forças atômicas que estão contidas no caos, com o propósito de criar mundos, o fogo dá o primeiro impulso que depois se converte em lei, o fogo tem o poder para criar e voltar novamente a criar. O fogo é inteligente,
pode criar novos átomos, e o que jamais pensou Demócrito, pode desintegrar os átomos existentes. O fogo é inteligente e pode criar organismos vivos, transformar-nos, sutilizar-nos, ou cristalizar-nos. O fogo é inteligente e pode iniciar sempre a aurora do Mahamanvantara. Este universo, como todos os universos que existem, não se extinguirá, não se irá acabando na forma que as gentes o creem, senão que antes bem, um dia destes tantos, dormirá entre o caos. Todas suas partes, desintegradas, se submergirão nos centros Laya, sua vida não se extinguirá, unicamente se desintegrará, e em cada uma de suas partes a vida ficará latente com possibilidade de ressurgir mais tarde. Não há dúvida de que um dia, este universo, depois de ter desaparecido, ressurgirá com esplendor que antes, mais forte que antes, mais poderoso que antes. Quem é o que realiza esta maravilha? Quem é o capaz de fazer todas as coisas sempre nova? Forrá, o fogo, o exército da palavra, as ígneas chamas da aurora da criação. Compreendido isto, meus queridos irmãos, devemos venerar o fogo. Os parsis lhe rendiam culto e seguem lhe rendendo. Nos distintos grupos cristãos existe a lâmpada ardente, com o fogo sagrado. Quero que vocês saibam, em forma clara, o que é Vishu. Vis, etimologicamente, significa penetrar. O autor de tudo que é sido e será, Vishu, o Christus cósmico, é o Logos, o Verbo, o fogo sagrado que crepita entre o espaço infinito, tem poder para penetrar, como indica etimologicamente a sílaba Vis, de Vishu. Pode penetrar em todas as partes. Tem poder para entrar em nós mesmos, crepitar em nossa natureza orgânica, convertido em Devi Kundalini Shakti, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Vishu, o Logos, o Christus, deve sempre dar 3 passos dentro das 7 regiões do universo. Assim nos têm dito os sábios orientais, o primeiro passo seria dado no mundo do espírito, o segundo, em nossa própria alma, e o terceiro, em nosso corpo. E a inversa, nós, trabalhando no laboratório Oratorium do terceiro Logos, daremos o primeiro passo, o segundo passo que o Cristo deve dar em nós, será no mundo anímico, e o terceiro, no mundo espiritual. Estes 3 passos do Christus em nós, através das 7 esferas, é fundamental para lograr a liberação final. O fogo mesmo que haverá de pulverizar completamente aos agregados psíquicos, uma vez cumprida sua labor, se estabelecerá totalmente na alma. O terceiro passo será no espírito. Cristo há de dar vida a nosso corpo, há de desenvolver-se em nosso organismo como fogo vivente e filosofal, há de arder em nossa consciência, quer dizer, em nossa alma, e há de resplandecer em nosso espírito. Eis aí os 3 passos do Demiurgo Arquiteto, quer dizer, do fogo. Em Ri, Ignis Natura Renovatura integram, o fogo renova incessantemente a natureza. Há que renovar o corpo por meio do fogo, há que levar o fogo à nossa alma e há que levá-lo a nosso espírito. O fogo, descendendo, resplandece em nosso espírito, se faz fecundo em nossa alma e transforma nosso corpo. Assim são os 3 passos do Christus nas 7 regiões deste universo. Christus nos guia, é o sol da meia-noite que aos místicos indica o caminho. Ele brilha no Oriente quando algo novo deve surgir entre nós. Ele brilha no zênite, quando estamos em plenum, no ocaso, quando morre o ego. O místico da meia-noite, em estado de meditação profunda, deve aprender a conhecer todo o simbolismo do Senhor. O sol da meia-noite deve guiá-lo, é a lumen, é a chama que deve conduzir-nos pela senda do fio da navalha, para a liberação final. O Cristo íntimo é fogo. Existe o fogo no estado pétreo, existe o fogo em estado aquoso, existe o fogo em estado vaporoso, e existe o fogo como chama ardente sem limites. O exercito dos Elohim, quer dizer, o exercito do fogo, dá 3 passos para descer aqui, até o mundo da forma. 3 passos deve dar para conseguir a plena manifestação neste mundo físico. Os deuses antigos, os deuses solares, essas chamas ardentes dos antigos tempos ante as quais se inclinavam reverentemente os adeptos de Egito, de Índia, Pérsia, Grande Tartária, Lemúria, Atlântida, etc., 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 surgem, saíram das entranhas do incognoscível e deram 3 passos através das 7 regiões, e desgraçadamente, muitos deles caíram, de deuses solares que antigamente eram, agora se têm convertido em criaturas vulgares, lunares,
e só se lhes recorda no mundo dos arquétipos universais, na forma de simbólicas esculturas de pedra viva. Os deuses da antiguidade morreram. Se nos tem dito que na futura sexta raça ressuscitarão, terão que fazer arder o fogo em seu corpo, em sua alma e em seu espírito, para converter-se novamente em Elohim. Posteriormente, na noite profunda do Mahapralaya, quando termine este universo, se submergirão entre o seio do incognoscível. Hoje em dia, há muitos deuses caídos que devem despertar o fogo em si mesmo, o fogo que se apagou neles, que devem voltá-lo fazer arder em seus corpos e em sua alma, e em seu espírito, para regressar a seu estado de Elohim e voltar a fazer o que outrora foram. Não seria possível para esses, os deuses caídos, dar os 3 passos dentro das 7 regiões, se não desintegrassem, mediante o fogo, aos agregados psíquicos que eles, desgraçadamente, cometeram o erro de criar. Ai desses deuses! A consciência de cada um deles ficou engarrafada entre tais criações demoníacas, entre tais engendros do inferno. Agora, só utilizando o fogo para queimar a tais agregados, poderão regressar a seu estado prístino original, a esse estado que tiveram na aurora do Mahamanvantara. Todos os irmãos aqui presentes, não devem esquecer jamais ao fogo. Cada um de vocês deveria render culto ao fogo, ter sempre em suas casas uma veladora destas acesa. Nunca, na casa de um iniciado, deve estar ausente a chama sagrada. Inri. Ignis natura renovatura integram. É urgente que na frágua acesa de Vulcano transmutemos ao Exioerrai, quer dizer, ao esperma sagrado no mercúrio dos sábios. Este mercúrio haverá de receber isso que se chama de enxofre, fogo. Mercúrio enxofroso, ascendendo pela espinha dorsal, é a serpente de cobre, a serpente saturnina que pode queimar, reduzir a cinzas a esses agregados que temos vivos no interior e dentro dos quais está engarrafado melhor, a consciência do ser. Os queimamos se os fazemos arder, se os convertemos em cinzas, então despertaremos convertidos em chamas primigênias do exército da palavra, do exército da voz. O verbo é o que sempre tem sido e o que sempre será, é a vida que palpita em cada átomo como palpita em cada sol. Cada um de nós está chamado a converter-se em um soldado do exército da palavra, em uma chama da aurora. Mas se nos esquecemos de nós mesmos, se não sabemos manter o perfeito equilíbrio entre a consciência, o corpo e o ambiente em que existimos, tampouco seria possível que nos transformássemos em chamas. É necessário que cada um de nós se converta em uma chama. 3 são os passos que deve dar o fogo dentro de nós para converter-nos em Elohims. Existe o sol que resplandece no espaço infinito, quer dizer, o sol da meia-noite. Existe o raio terrível e ameaçador e o fogo de Vulcano em nossos órgãos sexuais. Só desenvolvendo este fogo maravilhoso, em nossa constituição anatômica, guiados pelo sol da meia-noite, poderemos ser liberados mediante, intelectual, o emocional, o centro motor, o centro instintivo e o centro sexual. Afirmava também, em forma enfática, que há 2 centros superiores, o emocional superior e o mental superior. Disse que cada um dos 7 centros tem sua própria mente. Temos 7 mentes que controlam nosso corpo. Uma é a mente mental, outra é a mente emocional, outra mente corporal, outra mente instintiva e outra mente sexual, e outra mente emocional superior, e outra mente mental superior. Dizia que em cada uma destas 7 mentes existe uma verdade, e que por tudo, há dentro de nós 7 verdades, contidas nas 7 mentes. Mas necessitamos estar sempre alertas e vigilantes como vigias em época de guerra. Não devemos permitir que a mente intelectual faça das suas, que nos leve pelos caminhos da morbidez e da luxúria. Não devemos permitir que a mente emocional nos conduza pelo caminho das emoções negativas. Não devemos permitir que a mente motora nos converta em simples jogadores de futebol ou em boxeadores, ou que nos ponha a fazer algo inútil. Não devemos permitir que a mente instintiva seja alterada por conceitos equivocados sobre o organismo, sobre a vida. Esta tem as funções específicas definidas de fazer marchar corretamente cada um de nossos órgãos. Não devemos permitir que a mente sexual nos leve pelo caminho do sensualismo luxurioso. É necessário desenvolver em nós a mente emocional superior com as emoções puras, com a arte viva, com as sinfonias de um Beethoven, de um Mozart ou de um Liszt.
Se faz necessário desenvolver a mente mental superior em nós, com a cultura do espírito. Cada uma das 7 mentes se irá aperfeiçoando, conforme vamos eliminando os agregados psíquicos. Item: quando um elimina os agregados psíquicos do centro intelectual, a mente fica ao serviço do espírito. Item: quando um elimina os agregados psíquicos das emoções inferiores, resplandece em nós o centro emocional superior. Item: quando um elimina os agregados psíquicos do centro motor, representados pelos hábitos equivocados, pelos maus costumes, etc., resplandece, nesse centro, as ações dignas. Item: quando um elimina do centro instintivo os baixos instintos animais, esse centro maravilhoso, então, cumpre suas funções à perfeição, dirigindo a euritmia de todo o nosso corpo, entra em harmonia. Item: quando um elimina todos os agregados psíquicos do centro sexual, este, então, marcha maravilhosamente, transformando o esperma sagrado em energia criadora. Quem tem eliminado em si mesmo, mediante o fogo sagrado de Vulcano, todos os agregados psíquicos, possuirá o centro emocional superior e o mental superior. Então integrará sua personalidade, ficará ao serviço do ser, e as mensagens que lhe vêm das partes mais altas de seu próprio ser, passando através dos centros superiores, chegarão a cada um dos 5 cilindros da máquina orgânica. Assim é como o fogo fará de nós indivíduos sagrados, assim é como o fogo, queimando ou desintegrando completamente os agregados psíquicos, nos converterá em chamas. Arderá o fogo primeiro no corpo, posteriormente na alma e mais tarde no espírito. Quando estes 3 pavios do fogo ardam em nós, nos submergiremos dentro de nosso protótipo divinal, pois, cada um de nós tem seu próprio protótipo no fogo, e nos converteremos, por tal motivo, em Elohim. É necessário que vocês entendam a necessidade de que nos convertamos em Elohim, é necessário que vocês entendam a necessidade de converter-nos em indivíduos sagrados, a necessidade de que vocês entendam a urgência de ingressar de uma vez ao exército da palavra, ao exército do Demiurgo Criador do Universo. É necessário que vocês deem os 3 passos fundamentais dentro das 7 regiões do Universo. Sem o fogo vocês não poderiam transformar-se. No mundo físico, os cientistas não conhecem nada do fogo. Pensam que o fogo é o produto da combustão, mas se equivocam. A realidade é a inversa. A combustão, certamente, é o resultado do fogo. Tomemos um palito de fósforo. Se o roçamos, temos o fogo. Obviamente, os cientistas diriam que essa chama tem brotado da combustão, mas se equivocam. O que sucede é que temos eliminado o receptáculo dentro do qual estava o fogo encerrado. E o braço, a mão que moveu o palito de fósforo tem fogo. Se um não o tivesse, o fogo não teria brotado, não se teria movido o palito de fósforo, e portanto, teria contido fogo em seu estado completamente virginal. Chegou a hora de entender que antes que o palito de fósforo arda, o fogo existe. Chegou a hora de compreender que depois que o palito de fósforo se apaga, o fogo segue existindo. Então, qual é a origem do fogo? Onde está, se o fogo não tem um princípio nem tem um fim? Como já disse e o repito, o que nos interessa a nós é o fogo do fogo, a chama da chama, a assinatura astral do fogo. É por meio deste fogo de Vulcano, o fogo crístico solar, como poderemos nós queimar, realmente, a todos os agregados psíquicos, reduzi-los à poeira cósmica. O que é o que há encerrado dentro dos agregados psíquicos? A essência. E que coisa é a essência? Fogo vivo. Quando os agregados psíquicos têm sido queimados, o que restará? O fogo. A consciência é fogo que crepita dentro da aura ardente do universo. Repito, todos os livros sagrados têm sido escritos com carvões acesos. Rendei, irmãos, culto ao fogo, trabalhai com o fogo e vos asseguro, em nome da verdade e da justiça, que sereis liberados. Hoje por hoje, vós todos, sois carvões apagados. Chegou a hora de acender o fogo, chegou a hora de entender que devemos brilhar como chamas ígneas entre a aura do universo. Até aqui minhas palavras. Agora, há plena liberdade para perguntas de tipo esotérico relacionadas, exclusivamente, com o tema que nós temos desenvolvido. Podem perguntar os irmãos o que queiram, com relação com este tema, não temam em fazer perguntas, há liberdade para todos.
Estudante. Com relação ao recordo de si, venerável, e fazendo alusão às palavras do Mestre Jesus, deixai que os mortos enterrem a seus mortos, uma pessoa que não vive em recordo de si, é um morto? Mestre. Assim é. É um autômato, é um robô programado pela lei de recorrência. Alguma outra pergunta? Sim, irmão. Estudante. Venerável Mestre, com relação ao fogo que o Senhor fala no princípio, como o fogo com que se vela aos mortos, o fogo da cozinha, da estufa, poderíamos considerar estes aspectos como aspectos negativos do grande forrá sagrado? Mestre. Não. Simplesmente há muitas classes de fogos e isso é tudo. Há muitos níveis do fogo. Alguma outra pergunta? Siga, irmão. Estudante. Venerável Mestre, faz muitos anos, quando eu tive uma experiência, e em minha experiência eu vi, e logo foi como um templo, e me senti mais feliz, nesse momento, dentro do sonho. Quando me despertei me senti profundamente emocionado, e eu, então, não era mais que um fornicário. Mestre. O fogo, indubitavelmente, é compassivo e também costuma auxiliar aos que estão caídos, aos que andam em trevas. Por isso se tem dito que devemos levantar nós a tocha bem no alto para iluminar o caminho de outros. Isso é tudo. Algum outro irmão necessita fazer uma pergunta? Estudante. Que relação tem, venerável mestre, a aura com o fogo? Mestre. Pois, a aura é também radiação ígnea. Obviamente, o fogo está latente na água, em cada átomo, ainda que em realidade de verdade, está tão só um fogo inferior. O que nos deve interessar é desenvolver, em nós, o fogo de Vulcano, deve interessar-nos dar os 3 passos dentro das 7 regiões, se é que, em realidade de verdade, queremos converter-nos em soldados do exército da palavra. Alguma outra pergunta? Fale, irmão. Estudante. Mestre, para nós os solteiros podemos despertar o fogo sem companheira? Mestre. Está escrito que o fogo de Vulcano somente desperta na forja dos cíclopes. Sem embargo, os solteiros podem trabalhar sobre o ego, e mediante esforços transcendentais, com a ajuda da Divina Mãe Kundalini, que é fogo, poderão acabar com uns 25%, um 30% e até uns 50% dos agregados. Empero, mais tarde, haverão de baixar a frágua acesa de Vulcano, se é que, em realidade de verdade, querem acabar os 100% dos agregados psíquicos. Alguma outra pergunta? Estudante. Venerável Mestre, de acordo com sua cátedra, o Padre é fogo, o Filho é fogo e o Espírito Santo é fogo, a Divina Mãe é fogo, podemos conceber alguma diferença de gradação? Mestre. Sim, há graus e graus, porque um é o Padre, chama superior, outro é o Filho, o Logos, o Christus, que é fogo também, é o fogo ígneo que resplandece na consciência, o fogo crepita entre as rochas, o fogo se encontra crucificado no interior da terra, o Anima Mundi. E outra coisa é o fogo do Espírito Santo, o fogo de Pentecostes, o fogo sexual que somente pode ser conhecido na 9ª esfera. Estudante. Venerável Mestre, o fogo tem sua contraparte? A contraparte do fogo. Mestre. O fogo não tem contraparte. O fogo é o fogo, é o que tem sido e o que sempre será. O que existe, sim, em realidade de verdade, são diversas gradações do fogo. Alguma outra palavra? Sim, irmão. Estudante. Nosso real ser é autenticamente fogo? Mestre. Como dizes? Estudante. Nosso real ser é autenticamente fogo? Mestre. Assim é. Indubitavelmente ele é fogo. Outra pergunta? A ver, irmão. Estudante. Venerável, nos falava do Uno, do manifestado e do imanifestado. A razão de ser de Deus manifestado é o conhecimento do imanifestado? Mestre. O imanifestado ou incognoscível é a Elohim. Moisés lhe rendeu culto a Elohim. O manifestado, segundo Uno, é o demiurgo arquiteto do universo, é o fogo, é o Crestus cósmico,
é Vishu, o qual pode penetrar em tudo que é, tem sido e será. Obviamente, a razão de ser do Logos e manifestado é criar e voltar novamente a criar. Quando nós, todos, depois de absorver-nos como Elohim entre o seio profundo do Uno e manifestado, conheceremos então o segredo vivo da profunda manifestação de cada Mahamavantara. Porque já sabemos nós que as manifestações periódicas Mahamavantáricas surgem dentro do seio do incognoscível, isto não terá um princípio, isto não terá um fim. Mas somente conhecemos sua verdade fundamental, sua raiz, o dia em que depois de haver nos convertido em chamas, nos submergimos definitivamente entre o seio do eterno Pai Cósmico Comum. Assim, meus queridos irmãos, a Elohim é o que sempre tem sido e o que sempre será, o que se oculta atrás do fogo, é o inominável. Ditados aqueles que se submergiam, definitivamente para sempre, entre isso que é a verdade. Mas agora temos que trabalhar muito sobre si mesmos, agora toca a nós burilar nossas 7 mentes, agora toca a nós conhecer as 7 verdades contidas em nossas 7 mentes. Também é urgente, como já disse em passadas conversas, saber que em nosso interior existem os 7 senhores sublimes, 7 partes de nosso próprio ser. Obviamente, pela lei de analogias filosóficas, e de correspondência e numerologia, no microcosmos há 7 mentes, relacionadas com os 7 mundos, e 7 senhores sublimes, 7 Budas de contemplação. Assim, pois, 7 mundos lá em cima no macrocosmos, 7 mentes, para falar mais claro, e 7 senhores sublimes, e dentro de nós, aqui e agora, 7 senhores sublimes, 7 mentes que devemos que burilar, cinzelar, aperfeiçoar profundamente. E isto somente é possível reduzindo a cinzas os agregados psíquicos contidos nos 5 cilindros da máquina orgânica, aperfeiçoando os centros superiores do ser, de cada um de nós. Entendido que nossas 7 mentes devem resplandecer, entendido que os 7 senhores sublimes devem atuar dentro de cada um de nós, que devem ser conhecidos, entendido que dentro de nós há 7 verdades, não nos resta mais remédio que trabalhar com o fogo para converter-nos em colunas do templo do Deus vivo. No Apocalipse escrito está, ao que vencer lhe farei coluna no templo de meu Deus, e jamais sairá de ali. Há alguma outra pergunta? Sim, irmão. Estudante. Venerável mestre, que porcentagem de consciência é necessário para o recordo de si? Mestre. O recordo de si, é o recordo de si. Muitos começarão com os 3% que têm, outros trabalharão com os 5% e outros com os 10%. Afinal de contas, as porcentagens irão aumentando pouco a pouco. Quanto mais aumentarem as porcentagens de consciência em cada um de nós, é óbvio que nos recordaremos de si mesmos de forma cada vez mais esplêndida, cada vez melhor. Mas não poderiam aumentar as porcentagens de consciência em cada um de nós, se não eliminássemos de si mesmos aos demônios vermelhos de Sete, quer dizer, a essas criaturas tenebrosas, a esses engendros do inferno, vivas representações de nossos defeitos psicológicos. As escolas que não ensinam o caminho da cristificação, as escolas que não ensinam as gentes a trabalhar com o forrá maravilhoso, que tece e destece todo o tecido do universo, são escolas mortas, onde reina o frio lunar. Alguma outra pergunta? Fale, irmão. Estudante. Mestre, em relação com respeito a essa ordem dos bons, o Senhor nos explicava que estes atuavam, nesse aspecto, pois, em uma forma muito radical. Nos ia explicar mais amplamente sobre estes aspectos. Mestre. Certamente, há 2 ordens no Tibete Oriental, a de os Dugpas de capacete vermelho, e a outra, a de os bons. Inquestionavelmente, os adeptos do clã de Ded Dugpas trabalham com o fogo infernal, com o enxofre arsenicado, com o fogo venenoso abissal. Outra coisa são os bons. Não nego que sejam radicais em 100%, mas trabalham com o fogo. Se alguém batesse nas portas de um monastério bons com o propósito de pedir a iniciação, seria recebido então por um grande sacerdote vestido com túnica de cor de sangue, uma mitra vermelha sobre a cabeça, colares com ossos de mortos e um punhal ensanguentado na destra. O que quereis? É a pergunta do sacerdote bons. Quando o adepto diz, quero afastar-me deste universo e para sempre, o sacerdote bons o leva ao pátio.
Pronuncie tal mantram, lhe diz, e o devoto assim o faz, então cai instantaneamente morto. E o sujeito este é desencarnado. No mundo astral, aqueles bons põem ao sujeito em íntima relação com o Padre-Mãe e o submetem a provas rigorosas. A mãe Kundalini, atuando sobre o filho, lhe ajudará, e assim os agregados psíquicos serão aniquilados. Duro trabalho lhe aguarda ao aspirante que tem passado por essa porta. A mãe cósmica terá que trabalhar severamente com ele, até que este logre desintegrar todo o ego. Sua consciência, livre então, se submergirá entre o seio daquilo que não é do tempo. Mas como ainda não tem criado os corpos existenciais superiores do ser, indubitavelmente, tampouco terá chegado por isso ao adeptado, será uma chama, sim, uma pequena estrela do infinito universo. A Blavatsky tem dito, se não podeis ser sol contentai-vos com agarrar sequer uma estrela. Não será um adepto, mas sim poderá separar-se do cenário cósmico e submergir-se entre o seio do grande Alaya do universo. Outra coisa é quando o aspirante, ante o sacerdote bons afirma, em forma enfática, que quer seguir o caminho do adeptado. Então se lhe leva ao bosque solitário, se lhe encerra numa cabana, não uma cabana dessas de luxo como existem por aqui nas terras da América, senão uma cabana de verdade, essas de palmas e com cipós de toda espécie, ali, e o sujeito terá que passar por terrores espantosos, por provas indizíveis. Uma corneta ressoará, e estará feita com ossos de mortos. Os sacerdotes bons lhe aconselharão ao aspirante afastar-se desse caminho, se lhe dirá, há caminhos melhores, existe a roda do Sansara, existem outras vias. Mas se o discípulo diz, não, eu o único que quero é o adeptado, então se lhe invocará seus agregados psíquicos com fórmulas especiais. Os bons cristalizam a tais agregados, os fazem visíveis e tangíveis dentro da cabana, e o deixam só, ao iniciado. Este terá que ver-se com esses agregados, alguns desses bestialíssimos, monstruosos. Terá que pelejar com eles, toda a noite, e se por acaso logra sobreviver, se por acaso não é estrangulado, no caso de que sobrevivera, já saberia que classe de agregados tem e os trabalharia com pleno êxito. Se passa a prova, se lhe leva a outro lugar, a um templo secreto onde se lhe ensina o tantrismo oriental, onde se lhe ensina o secreto secretorum da alquimia, onde se lhe indica como é que se trabalha, com o fogo para lograr o adeptado. Esse é o caminho dos bons, um caminho de violência e de morte, motivo pelo qual Blavatsky creu que tal escola era de magia negra. Mas não o é, é radical e violento, muito perigoso. Isso é tudo, tenho explicado. Alguma outra pergunta? A ver, irmão. Estudante. Venerável mestre, como é possível que os deuses sendo deuses, se encontrem alguns caídos e que a vez? Mestre. Eles deram os 3 passos, de cima para baixo, através das 7 regiões do universo, se manifestaram no mundo da forma, cometeram o erro de jogar a pedra filosofal na água. Por isso agora estão caídos, estão mortos. Nos mundos superiores se lhes representa, a cada um, em forma de estátua, em escultura de pedra, isso é tudo. Assim tem sido e assim será sempre. Quando eles derem os 3 passos para cima, quando neles o fogo arda no corpo físico, logo na alma e por último no espírito, e ao fim regressem a seu protótipo divinal, continuarão sendo os deuses de sempre, que regressarão agora em forma superior, terrivelmente divina, mais poderosa que antes, devido à experiência adquirida, entendido? Estudante. Sim, mestre. Mestre. Bom, alguma outra pergunta? Fala. Estudante. Venerável, assim, em um caso como nós, que somos pessoas dormidas, se manifesta nosso real serem. Mestre. Como se vai a manifestar estando assim no estado que estão cada qual, com um ego vivo e revivo? O ser e o ego são incompatíveis, são como a água e o azeite, não se podem misturar. Ou está o ego ou está o ser. Se está o ego, o ser está ausente, se está o ser, o ego deve morrer, deve ter se desintegrado antes. Assim, pois, vocês não são senão robôs programados pela lei de recorrência, máquinas manejadas pelo ego e isso é tudo, entendido? A ver, irmão. Estudante. Venerável mestre,
Uma pessoa que esteja vivendo um karma, se der morte ao ego que originou esse karma, fica liberado dele? Mestre, isso somente é possível à base de negociações com os senhores da lei. Se se logra tal negociação, o correspondente agregado psíquico é eliminado, há agregados psíquicos vinculados à lei de causa e efeito, e só por meio de negociações e pagamentos correspondentes, seria possível a eliminação de tais agregados. Mas não quero dizer com isto que todos os agregados estejam vinculados com a lei do karma, claro, só certos agregados, isso é tudo. Quando um tem feito uma negociação dessas, e por último, tem conseguido a desintegração do correspondente agregado, é óbvio que fica livre dessa dívida. Irmãos, creio que com isto já temos falado claro. Agora vamos fazer a unção gnóstica.